Podeis assentar. Obrigado. Deixa eu combinar. Joia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Não, desse jeito eu não vou pregar, não. Graça e paz, irmãos. Faz tempo que eu vim aqui. Quando o Benihim veio, eu tinha uma vontade danada de conhecer o Benihim pessoalmente. E nós ajeitamos um ônibus lá no interior. Deixa eu ajeitar meu iPad aqui, espera só um pouquinho. E a gente rodou de lá aqui, dá umas 8 horas de viagem. Eu moro numa cidade chamada Junqueirópolis. Já é final do estado de São Paulo. Já eu estou a 30 quilômetros do Rio Paraná, já do outro lado já é o Mato Grosso do Sul. Eu pastoreio a primeira igreja batista lá, já há 25 anos. Comecei a pastorear solteiro lá ainda, e graças a Deus, Deus teve misericórdia, eu casei. Deus sempre dá graça para os pastores, né? E nós temos uma filha, a minha esposa chama Leia, a minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos, chamada Esther. Lá em casa foi que nem bananeira, deu um cacho só, então só tem uma, né? E tem sido uma bênção. E eu, de forma integral também, eu pastoreio a terceira igreja batista em Andradina, cidade do Rei do Gado, né? Lá é só chegar em Andradina e chamar pelo Rei do Gado, né? Quem gosta de modão de viola. E eu estou em Andradina já há 16 anos, nós começamos ajudando essa igreja, e nessa brincadeira já faz 16 anos que estamos lá. E Deus tem, nesse tempo, nos abençoado, nos prosperado, e está aqui, para mim é uma alegria, né? Eu me lembro que eu estava no Benihim, eu estava lá em cima, na galeria, e me deu um desespero, que a galeria começou a balançar. Verdade. O Benihim ministrando assim, e veio aquela unção, ação. A hora que eu olhei do lado, a minha esposa no chão, tinha caído. E a minha esposa não cai, cara. Pensa numa mulher que não cai de jeito nenhum. Verdade, os caras falam assim, a Leia é dura de cair. A hora que eu vi a Leia, ela já estava assim. O meu pastor de adoração, ele é reforçado, pesa uns 160, 170 quilos. A hora que eu vi, ele estava caído também. E a galeria tremenda, eu fiquei pensando, vai cair esse trem. Aí eu me segurava assim, aí eu não aguentei segurar, aí eu caí também. Eu falei, vou cair também, porque, né? Mas eu acho que aquele dia todo mundo caiu, né, cara? Foi uma experiência, né? Até hoje eu estava falando para o Rafa, que até hoje eu me lembro da mensagem. Cada palavra que o Benihim disse naquele dia foi um dia inesquecível, que tanto abençoou o nosso ministério. Estou feliz, e o Rafa tem essa confiança. Ele nunca me viu pregar, irmãos. Eu não sei, esse cara é meio doido, mas ele vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Deus é muito misericordioso. A minha cidade, irmãos, é muito pequenininha. Muito pequenininha. Deus tem nos dado um pouco mais de 10% da cidade hoje, só na nossa igreja. Então é uma cidade de 22 mil habitantes, e a gente tem já conquistado um pouquinho mais de 10% da cidade nas nossas celas. Então tem sido uma grande conquista. E eu moro no sítio, sou caipira da roça. Essa semana tomei uma queda de cavalo, quase morri. Uma égua me derrubou. Verdade, quase que a égua caiu em cima de mim. Então eu sou da roça, moro no sítio, né? Sou bem caipirão, vocês vão perceber isso. A minha cultura é sul-mato-grossense. Minha mãe, minhas irmãs ainda todas moram no Mato Grosso do Sul. Estou fazendo esse quebra-gelo para a gente entrar na mensagem. Muito bem. O pastor Rafael estava falando de Pentecoste, e quase que eu já mudei a mensagem agora para pregar sobre o Pentecoste, mas eu já tinha passado para o pessoal, porque eu estava num hotel em Joinville para ministrar para os pastores lá, no nosso encontro de pastores, e no hotel o Espírito Santo me visitou e me deu uma revelação do Pentecoste, porque o Jesus morrer na Páscoa dá certinho, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Mas por que Deus enviou o Espírito Santo no Pentecoste? Se você me trouxer de novo aqui, eu vou pregar. Eu estou brincando. Mas
Isso, eu passei a noite toda, estirou meu sono. Por quê? Porque se Jesus, a morte de Jesus encaixa na Páscoa, a descida do Espírito Santo tem que encaixar no Pentecostes. Porque Deus podia ter enviado o Espírito Santo em qualquer época. Por que Ele envia exatamente 50 dias depois da Páscoa? Porque vocês sabem que na Bíblia não existe a palavra Pentecoste. A palavra Pentecoste é nossa. O judeu não chama a festa de Pentecostes, o judeu chama a festa das semanas, certo? Então, acaba a Páscoa, conta 7 semanas. Então, são 7 vezes 7, 49. Aí, no 50º dia, comemora a festa das semanas. Os gregos, né, a tradução grega, 50 dias, 50º dia, Pentecoste. Mas isso para o judeu não existe. Para os judeus é a festa das semanas. Tudo bem. Agora, olha só, vou dizer isso, só isso, para me pregar outro que eu vou pregar. A festa de Pentecoste anuncia, irmãos, o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Porque Pentecoste começa no final da... quando começa Pentecoste, começa a colheita do trigo. E é exatamente no fim da colheita da cevada. Então Pentecoste anuncia o início da colheita do trigo e o fim da colheita da cevada. É por isso que a primeira multiplicação de pães, Jesus multiplica a cevada. A segunda multiplicação é trigo. A segunda multiplicação são 7 pães. E aí vem outras coisas. E a gente vai. Eu vou voltar aqui, não vamos falar sobre isso. Senão, se eu começar a pregar, eu não vou pregar o que eu vou pregar. Então vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês hoje uma mensagem muito simples, vai ficar fácil da gente entender, que é sobre a saga de Abraão. Então todo mundo aqui já conhece Abraão, já ouviu, desde a escola dominical, todo mundo conhece o nosso pai da fé, Abraão. Mas eu quero pintar uma tela para vocês. O pano de fundo de quando se dá o chamado de Abraão. Porque a gente sempre começa a pregar no capítulo 12. Então o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela. A gente sempre começa a pregar a partir do chamado de Abraão. Eu queria que você visse comigo o que Abraão estava vivendo, o que aconteceu com Abraão quando Deus o chama, quando Deus o comissiona para a terra de Canaã. Então vamos começar no capítulo 11, Gênesis 11, 27. Gênesis 11, 27 eu vou ler na NVI, tá bom? Aí o telão me ajuda, isso, muito legal, eu gosto de pregar com o telão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Essa era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então olha aqui para mim. A gente não pode dizer o que a Bíblia não diz. O que a gente pode asseverar com toda certeza é que o Terá, pai de Abrão, Naor e Harã, ou Harã. O Harã era o caçula, mas fez um filho primeiro que os outros. Tem uns caçula mais rápido. E o Harã já fez um filho chamado Ló, e ninguém sabe o que aconteceu. O Harã morreu e deixou o Ló órfão. E logicamente o Terá e o Abrão, o filho mais velho, adotaram o Ló e tomaram conta deles. E a Bíblia não diz, mas algo move o coração de Terá para ir para Canaã. A gente sempre pensa que o chamado de Abrão se deu em Ur dos Caldeus, e não foi. Deus não falou com Abrão em Ur dos Caldeus.
Quem saiu de Ur dos Caldeus, a região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, aquela região do Iraque hoje, o Oriente Médio. O Terá, o pai dele, tem esse sonho. Nós não sabemos se alguém disse, se alguém contou, mas o coração dele diz: eu quero ir para Canaã, vamos para Canaã. E com certeza ele chama os filhos. E o Naor diz assim: não vou, pai. Eu estou parafraseando, irmãos. O Naor diz: não vou, pai, vou ficar aqui mesmo em Ur dos Caldeus, vou ficar com meu sogro, minha sogra, vou ficar com meus amigos aqui. O time de futebol aqui é muito legal, eu estou entrosado, vou ficar aqui. E o Terá diz assim: Abrão, vamos com o pai, vamos, Sara. E o Abrão diz: não vamos, ué. E a Bíblia diz que eles foram. Saiu o Terá, o Abrão, a Sarai, o Ló. E a Bíblia diz que eles partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. E também não podemos dizer o que aconteceu. Mas no meio do caminho, exatamente no meio da viagem, eles param num lugar chamado Harã. Harã significa lugar seco, lugar de sequidão. E não sabemos se foi uma doença, se foi uma guerra, não sabemos se foi o cansaço, se foi uma tempestade, nós num assalto, não sabemos. Mas a Bíblia diz que eles chegam em Harã e eles param, se estabelecem, ficam ali e o Terá morre ali, num lugar seco, no meio do caminho. Agora, a pintura da tela é: Abraão agora, o seu pai está morto, ele está num lugar seco, no meio do caminho, e nessa encruzilhada, a crise é: a gente volta para trás, para onde está o Naor, a gente volta para a Mesopotâmia, volta para Ur dos Caldeus, a gente continua aqui nesse lugar seco, ou a gente avança e vai para Canaã. Não tem liderança, o pai está morto, ele está de luto. E é exatamente, irmãos, vivendo esse drama, esse dilema, que Deus visita e Deus fala com Abrão. Agora vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, até Campinas, serão abençoados. Diga aleluia. Olha só, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Diga amém. Aqui é maravilhoso demais. Eu quero já pegar duas coisas aqui importantes para nós nesse texto. Primeiro, quando uma geração não cumpre o propósito, quando uma geração não chega no destino, Deus não cancela a promessa, Ele transfere para a próxima geração. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Deus fez uma promessa para o povo de Israel: eu estou dando para vocês uma terra que mana leite e mel. E aquela geração Deus libertou, tirou do Egito, mas eles murmuraram, pecaram contra Deus. Deus disse: nenhum dessa geração vai entrar, vai pisar a terra que eu prometi a juramento. Não, mas a próxima geração vai. Aquela geração tombou no deserto, mas debaixo da liderança de Josué, de Caleb, uma próxima geração se levantou. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus dito, Ele vai cumprir. Mas isso me dá um santo desespero, porque eu já tenho 51 anos, irmãos. Não parece, mas eu tenho. Estou quase chegando no C já. Irmãos, eu sei que alguns aqui já passaram dos 50 que nem eu. Quando é novo igual você, filho, a gente não... Irmãos, é desesperador você saber que você tem menos para viver do que você já viveu.
eu tenho menos para frente do que o que ficou para trás. Eu estava vindo conversando com o Rafa e Deus tem me dado o privilégio de pregar em muitas nações e de estar em muitos lugares no Brasil. Amanhã de madrugada eu saio para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu tenho rodado e muitas culturas, muitos estados diferentes. E é nítido, irmãos. Tem um vento soprando na terra. Deus está fazendo algo novo na terra. Não vai chegar, já chegou um novo ciclo. Eu quero que vocês recebam essa palavra, porque eu digo pelo Espírito Santo de Deus, já chegou uma nova estação. Deus está fazendo algo novo na igreja. Eu sei que você sente isso. Eu sei que você sente isso. Não sou apenas eu que estou dizendo, os profetas estão gritando. E o que eu tenho orado e jejuado e dito para Deus é assim: Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, coloca o meu nome. Eu quero cumprir o meu propósito nessa geração. Eu não vou morrer em Harã. Eu não vou terminar num lugar seco. Eu quero fazer parte da geração que vai pisar na terra, que vai entrar, que vai tomar posse, que vai conquistar. Tem alguém aqui que deseja fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra? Oh, meu Deus! E é lindo isso, porque Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Olha para mim, vamos entender o espírito dessa palavra. A questão aqui não é geografia. A questão aqui não é uma casa. A questão aqui não é uma família. A questão aqui é uma história. O que Deus está falando para Abraão é: Abraão, sai da história do seu pai. Abraão, sai do fracasso da sua família. Você não precisa terminar onde o teu pai terminou. Você não precisa fracassar onde a tua família fracassou. Abraão, o teu pai terminou nesse lugar seco, mas você não precisa terminar. Você não precisa repetir os erros da tua família. Você não precisa repetir os erros do ministério. Nós precisamos ouvir a voz dizendo: sai dessa história, sai desse filme. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma tendência de repetir os erros da nossa família. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós temos uma tendência de incorrer nos mesmos erros que os nossos líderes fracassaram. Nós temos essa tendência, irmãos. E veja bem, é muito difícil sair de uma história. É muito difícil se desvincular de uma família, de um histórico familiar. Eu venho de uma família completamente cindida, quebrada. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos de idade. O dia que papai foi embora, ele colocou uma faca na minha barriga e disse para minha mãe que ia me matar se ela não assinasse os documentos, passando tudo para ele. E ele foi embora e nos deixou sem nada, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs no sertão do Mato Grosso. Mas isso é uma outra história. E isso mexeu demais comigo. Demais. Porque a coisa mais difícil do mundo, irmãos, é a dor do abandono, da violência de um pai. Eu queria que meu pai me amasse, eu queria que meu pai se importasse comigo. Então, eu cresci vendo meu pai espancando a gente, minha mãe, meu pai passando com prostitutas em frente de casa. Então, família para mim, casa para mim, casamento para mim era um ambiente de dor, um ambiente tóxico, um ambiente violento. Então eu me tornei pastor. Com 26 anos era pastor, 27 anos já estava avançando no ministério. E eu não pensava em casar, irmãos.
Eu tinha medo disso, mas eu não percebia isso. E um dia um velho pastor, um ancião, professor meu de seminário, foi me visitar. Ele conhecia minha história. Ele disse assim para mim: ô Jetro, um pastor tem que ter família. Um homem de Deus tem que ter uma esposa, tem que ter filhos. Um homem de Deus tem que ter um lar para ele voltar para casa. Você tem que ter família, Jetro. Ele olhou para mim e disse assim: você precisa sair da história do seu pai. Você pode ser um marido que o seu pai não foi. Você pode ter um casamento que a tua mãe não teve. Você pode cuidar de filhos como o seu pai não cuidou de vocês. Jetro, sai da casa do teu pai. Jetro, sai dessa história de violência. Jetro, sai dessa história de tristeza. Sabe, eu estou pregando isso para você porque às vezes parece uma coisa tão simples, Rafael. Parece uma coisa tão óbvia, mas é exatamente no óbvio que a gente tropeça. Talvez você veio aqui essa noite e Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Deus está dizendo: você não precisa terminar como a tua família terminou. Você não precisa errar onde os seus pais erraram. Deus está dizendo: sai dessa história de fracasso. Você não vai terminar no deserto em Harã. Deus tem uma terra prometida para você. Alguém recebe essa palavra aqui? Agora, graças a Deus, o Abraão vai. O Abraão vai e ele chega na terra. Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, 18. 13, 18. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha aqui para mim. Todo pastor já pregou um altar, pregou um sermão sobre altar e usou Abraão como referência. Porque Abraão foi um construtor de altares. Ele começa a sua jornada construindo altares. Ele chega na terra, Deus fala com ele, ele constrói um altar. Ele muda acampamento, constrói um altar. Ele vai para uma outra terra, constrói um altar. Abraão entende, assim como Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Abraão entende o valor, o poder de um altar levantado. E todas essas referências de Abraão levantando altares, cultuando a Deus, exaltando a Deus, e os anos vão passando. E quando a gente faz uma leitura mais minuciosa, apesar de Abraão começar a sua jornada de fé construindo altares, alguma coisa aconteceu, porque tem um gap do capítulo 13 até o capítulo 22. Abraão não construiu mais nem um altar. Abraão vive uma crise. O cara que começou, sabe, adorando, cantando, levantando altar, e de repente a gente percebe o coração de Abraão ferido. O sábio Salomão diz que quando a promessa demora, quando a promessa é retardada, quando a esperança demora, o coração adoece. E o coração, a gente percebe o coração de Abraão.
assim, no capítulo 15, leia comigo, capítulo 15, versículo 1. Eu não sei se você já brigou com Deus, mas aqui o Abraão rasga o coração e ele fala firme com Deus. Olha só, Gênesis 15, versículo 1, olha só. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Agora, a resposta do Abraão. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa, um escravo da minha casa será o meu herdeiro. Olha as palavras de Abraão para Deus. O Senhor está dizendo para mim não ter medo, mas o Senhor prometeu para mim, eu tinha 75 anos, eu já estou com quase 100, já faz 20 anos que eu estou esperando. E se eu morrer agora, quem vai herdar tudo é um escravo, é Eliezer. O Senhor não me deu filho. Mas, irmão, Deus é tão maravilhoso, que até quando a gente fala assim meio exagerado, Deus tem paciência com a gente. A misericórdia dele não tem fim. Diga aleluia. Vamos continuar. Olha que, mas então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: o cabeçudo, o seu cabeçudo, Abraão, o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Diga aleluia. Deus diz: não vai ser assim, Abraão, vai ser um filho gerado por você. E leva para fora da tenda e diz: Abraão, conta as estrelas agora, se você pode contar. Pergunta, igreja: era de dia ou de noite? De dia ou de noite? Não, era de dia. É de dia, Rafa. Agora, pastor, como é que a gente conta estrela de dia? Ah, não me olha com essa cara de batista, vai. Está vendo como é que a nossa mente já é condicionada às coisas? Fala de contar estrela, a gente já pensa que é de noite. Então primeiro eu vou te mostrar no texto que era de dia, tudo bem? Nós estamos lendo o capítulo 15, tá? Capítulo 15, levando para fora da tenda, tal, olha, conta as estrelas. Capítulo 15, aí versículo o 6, tal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, ou seja, o sol não tinha se posto ainda. Era de dia ou não era? Era ou não era? Então está provado, era de dia, tudo bem? O sol não tinha se posto ainda. Agora a gente tem que saber como é que conta estrela de dia. E é muito simples, irmãos. Nós estamos lendo no capítulo 15, não é? Não é? Volta no versículo 1. Como é que começa o versículo 1? Depois dessas coisas o Senhor falou com Abraão como? Como é que Deus está falando com Abraão? Numa visão, gente. Não é simples? Deus está falando com Abraão numa visão. Assim como Deus falou com João. Deus disse: ô João, só para cá, e eu vou te mostrar. E ele diz: eu olhei para cima, eu vi uma porta aberta no céu. Como é que João vê uma porta aberta no céu? Numa visão. Ele diz: eu vi o rosto dele numa visão. Como é que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu? Numa visão, certo? Abraão foi arrebatado em visão, e Deus o levou de dia para o espaço e disse: Abraão, começa a contar estrela. Quem foi primeiro para o espaço não foi a NASA, não foi a Rússia, não foi os Estados Unidos, foi Abraão. Ele foi para o espaço, ele contou estrela de dia. Diga aleluia. É aí, irmãos, é aí que a gente, olha aqui,
É aí que a gente entende João 8,52. O que o João 8,52 diz? Jesus disse, João 8,52. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente vai, eu vou acelerando, eu vou ficando doido. 56. João 8,56. Irmão, olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Como que Abraão viu o dia do Senhor Jesus? Lá, quando Deus levou Abraão, ele conheceu o Messias, o Cordeiro, ele conheceu Jesus. É aí que a gente entende Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque o que diz Hebreus 11, 10? Abraão era o cara mais rico de Campinas, mais do que os ciganos. E ele não construiu nenhuma mansão, ele não comprou nenhuma casa, em Alphaville. Como que o homem mais rico de Campinas, Abraão era o homem mais rico da sua região, ele não construiu um sobrado, não construiu uma casa, nem um palácio. Abraão não quis. Por quê, irmãos? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quando você conhece a casa lá de cima, você não quer mais a casa aqui de baixo. Abraão viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Abraão viu a cidade cujo arquiteto e engenheiro é o grande e poderoso Deus. Diga glória a Deus. Oh, santo Deus. Mas nesse gap do capítulo 13 até o 22, mesmo Deus falando, Deus revelando, Deus ministrando, Abraão parou de construir altares. E quando Abraão parou de construir altares, ele parou de ouvir o céu e começou a ouvir a terra. Amoreira, só olha para mim. Quando um homem e uma mulher de Deus para de construir altares, a gente começa a ouvir a terra e deixa de ouvir o céu. E às vezes o conselho da terra é bom, porque Sara disse: se deita com Agar, tem um filho com ela, não era crime, ia resolver o problema, não foi pecado, tudo lícito, tudo normal. Então, igreja, guarda o que eu vou te falar. Jovens, tem muito jovem aqui. Nem todo bom conselho é a vontade de Deus para você. Eu vou repetir. Nem todo bom conselho é a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser às vezes de um pai, de uma mãe, de uma esposa, mas não era a vontade de Deus. Não era. E a gente só consegue discernir isso quando a gente constrói altares. Porque o altar, irmãos, como é que a gente define altar? Existem coisas que é difícil da gente semantizar. A gente é como amor, felicidade, Deus, vida. Como é que você explica vida? Amor, não é? É muito difícil. Então, se a gente fala altar literalmente, no tempo de Abraão, altar era o quê? Geralmente de pedra, talvez era de madeira, mas geralmente de pedra. Se colocava a lenha em cima, se colocava o animal do sacrifício e colocava fogo, e o animal era completamente queimado, o holocausto, todo o animal queimado. Esse era o sacrifício. Agora, o que significa altar para nós? Porque você olha para mim e diz: o pastor Jeto está pregando do altar. A gente faz o apelo e diz assim: vem entregar sua vida no altar, traga sua oferta no altar. Não é assim. Eu estou adorando no altar.
E tudo isso é legal, a gente entende isso. Mas, irmãos, altar é mais do que isso. Para mim, a essência do altar é assim. Altar é virar as costas para todos. Eu gostei da palavra do pastor Rafael dizendo assim, ó, eu já avisei lá em casa, amanhã sou eu e ele. Altar é você dizer assim, meu bem, meus filhos, amanhã o papai vai levantar um altar. Não tem Netflix, não tem celular. Altar é você olhar só para ele, adorar só ele, mirar só ele, se entregar. É só ele, você e ele. É virar as costas para tudo e para todos e dizer, eu estou indo levantar um altar, eu vou entregar tudo para ele. E para os pastores que estão aqui, escute bem. Um pastor só pode liderar quando vira as costas para as ovelhas. Um pastor não lidera de frente. Um pastor lidera de costas. Porque você só pode seguir um pastor se ele der as costas para você. Estão entendendo o que eu estou falando? Quem fica de frente toca a vaca. Quando você vira as costas. Sabe, nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Porque tem muito pastor que ele quer pastorear, mas ele quer pastorear ovelhas de frente, posando para as folhas. Ele quer seguidores, ele quer likes, ele quer sair nas fotos. Irmãos, está chegando a hora e já chegou dos verdadeiros adoradores. Quando pastores vão dizer, igreja eu estou indo, eu estou virando as costas para vocês, mas eu estou olhando para ele, eu vou ouvir a voz dele, eu vou adorar a ele. Igreja, só siga um pastor que não tenha medo de virar as costas para vocês. Porque quando a gente não aparece, é que ele aparece. Eu estava numa torre de vigia. Nós fizemos 7 dias de jejum e oração. E eu peguei a vigília da madrugada, das 3 em diante. E eu estava nesse período de oração na torre. E quando eu estava orando, o Espírito Santo de Deus me disse assim, Jetro, se você andar comigo, ninguém mais vai te ver. Eu disse, eu não estou entendendo, Senhor. Deus me disse, Jetro, Enoque andou comigo e ninguém mais o viu, porque eu tomei ele para mim. Deus me disse assim, Rafael, Jetro, se você andar comigo, eu vou tomar você e ninguém mais vai te ver. Eles vão enxergar a mim. Igreja, eu tenho muito medo quando um pastor aparece demais. Porque o nosso chamado não é aparecer. O nosso chamado é apontar para aquele que tem que aparecer. Quanto mais a gente anda com Deus, irmãos, menos a gente aparece. Menos a gente aparece. Porque Deus toma a nossa vida. Esse é o segredo do altar. E eu vim aqui em Campinas, amanhã de madrugada eu vou embora. Já estou com dor no coração, que eu queria ficar, que eu queria chapar amanhã. Não, ninguém ia cair primeiro que eu. Se ninguém orasse por mim, eu ia cair sozinho. Olha para mim. Qual foi o último altar que você construiu? Qual foi o último altar que você construiu? Não estou perguntando se você leu a Bíblia. Não estou perguntando se você orou. Não estou perguntando se você veio no culto. Eu estou perguntando qual foi a última vez que você virou as costas para tudo e disse, eu estou indo construir um altar. Qual foi a última vez que você desligou teu celular e disse, hoje eu só vou ouvir o céu, eu não vou ouvir a terra? Qual foi a última vez que você fez isso? Mas Deus é misericordioso. E Deus responde a Abraão, ele prometeu, ele cumpre. E Gênesis 21:8, eu já estou caminhando para o final. Gênesis 21:8 diz assim: Deus já deu Isaac para Abraão, para Sara, e agora ele já cresceu, ele vai ser desmamado. Gênesis 21:8.
E o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Na revista corrigida, na RA, vai dizer assim, um grande banquete. Diga comigo, banquete. Deixa o texto aí. Você consegue fazer a leitura? O Isaac nasce, não tem altar. Não tem relato de Abraão construindo nenhum altar quando o Isaac nasce. Agora, o Isaac está sendo desmamado, é o ritual de passagem. Porque vocês sabem, na cultura judaica, tem muitos rituais de passagem. Aqui, Isaac devia ter entre 6 e 7 anos. Isso não é que ele estava mamando na mãe ainda. É que esse desmamar é que a mãe pegava o filho e dizia, agora você vai com o seu pai. Até 6, 7 anos, o menino vivia com a mãe, na saia, da barra da saia da mãe. Aqui, esse ritual de passagem, a mãe pega o filho e diz, agora é com o seu pai. Então o pai vai para a roça, leva o moleque. O pai vai viajar, leva o moleque. O pai vai comprar um carro, leva o moleque. Vai ensinar o moleque a ser homem, a comprar, a vender, se relacionar, a fazer amizade com os amigos. Entendeu? A partir dos 6, 7 anos, o moleque não fica com a mãe mais, vai ficar com o pai. Tudo bem? Isso é cultura judaica isso. Então aqui agora, o Isaac já tem 6, 7 anos. E o que o Abraão faz? Um banquete. Não tem altar. Nasce, não tem altar. Desmamado, não tem altar. Tem banquete. Abraão está fazendo banquete com a promessa, mas não tem altar com a promessa. E aqui a gente tem que parar. Porque esse é o grande perigo, irmãos, que você, eu, que nós, é um grande perigo que nós corremos. Porque a gente, até receber a promessa, até se cumprir, a gente vai, luta e jejua e tal. Mas aí quando o Isaac chega, quando a bênção chega, e aí a gente começa a cantar, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ai, meu Deus. Presta atenção. Tem um exemplo na Bíblia que me dá um desespero. Todo mundo conhece a história da rainha Esther. E a saga da Esther começa com uma rainha chamada Vasti. E tanto Vasti como Esther simboliza duas igrejas. A rainha Vasti era a esposa do rei Assuero, do Xerxes, do Império Persa. A história diz que essa mulher era uma das mais lindas. E o rei era tão apaixonado por ela que mandou construir um palácio para ela, que nem Herodes mandou construir para Antônio. E o Império Persa, o rei Xerxes, dominava praticamente o mundo inteiro. Era o homem mais poderoso da terra. E ele deu um banquete de 7 dias no palácio dele. E ele mandou os servos dele ir buscar a sua rainha, dizendo assim, fala para ela se vestir de rainha, colocar sua coroa. Eu quero que todos vejam a sua beleza, a sua glória. Eu quero a minha rainha comigo aqui. E os servos vão até ela, e quando chegam lá, a minha senhora, o rei, nosso senhor, mandou buscá-la, se vista, coloca a coroa, todos querem ver sua glória. A rainha diz assim, diga para o rei, meu senhor, que eu não vou. Porque eu estou fazendo o meu banquete com as minhas servas. Diga para o rei que eu estou no meu banquete, no meu palácio, e eu não posso me apresentar diante dele. Agora, igreja, eu fico pensando no desespero daqueles caras para dar uma notícia dessa para o homem mais poderoso da terra. Acho que os caras já vão assim, ó. Quando o rei vê a cara de desespero, os caras já vêm ajoelhados. Cadê minha rainha? Cadê minha esposa? Cadê a minha amada? Meu senhor, ela disse que não vem. Ela está fazendo banquete no palácio dela. Ela está fazendo banquete com as servas dela. Ela disse que não se apresentará na sua presença. Irmãos, ele fica tão irado que ele chama o conselho, porque ele não consegue nem pensar. E a decisão é,
que nunca mais ela veja a tua face, que se levante outra e que ocupe o lugar dela. É aí que se levanta a rainha Esther. Agora olha a diferença. A rainha Vasti não podia se apresentar diante do rei, porque estava fazendo banquete. A Esther jejua 3 dias para se apresentar diante do rei. Eu estou falando de 2 igrejas, porque tem 2 igrejas no Brasil. Tem igreja no Brasil fazendo banquete, fazendo festa, e não tem tempo para levantar altar, não tem tempo para estar na presença do rei. Tem gente fazendo banquete com a promessa, mas esqueceu de levantar altares. Irmãos, eu pastoreio a mesma igreja há 25 anos. A gente conhece a vida de todo mundo. Irmãos, eu conheço histórias. Conheço história de gente que chegou e não tinha dinheiro para pagar o aluguel, luz para ser cortada, não tinha dinheiro para comprar um bujão de gás. E o cara fazia vigília, orava, seco de tanto jejuar, queria culto todo dia. Por que não tem culto todo dia, pastor? Mas o tempo passa, irmãos, e a promessa de Deus, ela cumpre. Aí a gente olha, o cara está com casa no condomínio, andando de carro novo, e aí tem uma convocação para uma conferência. Eu não posso. É porque eu tenho um banquete para ir. Eu tenho um jantar do condomínio. Não é o aniversário do chefe. É uma reunião. O cara que queria culto todo dia, o cara que queria levantar um altar, agora está fazendo um banquete com a promessa. Igreja, eu olho para vocês aqui, essa igreja é linda, mas essa igreja não começou assim. Os mais antigos sabem, cada tijolo, cada alicerce, quantos altares foram levantados, quantas entregas aconteceram. Tem um caminho até aqui. E quando eu viajo por aí, irmãos, me dá um desespero, sabe por quê? Porque em muitas igrejas não se falam mais de jejum, não se falam mais de vigília. A gente faz um culto de 1 hora, 1h30, e o povo não vê a hora de acabar, porque tem coisas mais importantes para fazer lá fora. A minha pergunta é: Deus não tem problema nenhum com banquete. Irmão, nosso Deus é um Deus de festa. Eu tenho uma filha só. Então a minha filha, ela faz um aniversário, já está planejando a festa do ano seguinte. A minha filha ama festa. Então ela planeja, ela ama. E como é uma só, ela fala assim: papai, só apenas eu, papai. Vamos fazer. E a gente faz. Aniversário de casamento, a gente sempre está inventando alguma coisa. Agora, igreja, o que Deus tem falado no meu coração é assim: qual foi o último altar que você levantou pelos seus filhos? Qual foi o último altar que você levantou pelo seu casamento? A gente até come uma pizza, a gente vai no cinema, a gente faz qualquer coisinha para comemorar o casamento. Qual foi o último jejum que você fez só pelo teu casamento? Qual foi o último altar que você disse: isso aqui é pela vida dos meus filhos? Abraão estava fazendo banquete, mas não tinha mais altar. E sabe, eu não falei nada para o Rafael, mas eu fiquei pensando assim, vocês me desculpem a minha sinceridade. Eu fiquei pensando, sexta-feira à noite, em Campinas, quem que vai para o culto? Não, pensei mesmo. Falei, Senhor da glória, uma chuva ainda, irmão, porque tem desculpa da chuva ainda. Falei, não foi porque está chovendo. Eu conheço meu povo, eu sei como é que as coisas são difíceis. Agora, eu olho para vocês aqui numa sexta-feira, amanhã, a partir das 3 da tarde. Irmão, quem que fica das 3 até 9, 10 da noite? São homens e mulheres que dizem assim: eu preciso levantar um altar para Ele. Vamos terminar? Pode terminar? Gênesis 22, chegamos Gênesis 22, vamos terminar.
para a gente orar. Chegamos no 22. Passado algum tempo. Diga algum tempo. Daqui a pouco eu vou falar para você quanto tempo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Ô, irmão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Isaque era o único filho de Deus, era o único filho de Abraão. E por que Deus diz que é o único? Não está escrito aqui? Tome seu filho, seu único filho. Não tinha Ismael? E por que Deus disse que era o único? Porque Deus só pede o que Ele deu, não o que você fez com a sua própria força. Deus, olha aqui para mim, Deus nunca vai te pedir algo que Ele não te deu. Nunca. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Então vamos lá, vamos terminar com isso. Olha só, você consegue perceber que tem um déjà vu aqui? Porque agora aqui Abraão já está com mais de 130 anos. Quando Deus o chamou, ele tinha 75. Como que é o chamado? O chamado é: sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora Deus diz assim: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus está fazendo com Abraão? Deus está dizendo assim: Abraão, você lembra quando a gente começou? Você lembra quando você tinha 75 anos e eu te chamei? E você largou tudo, deixou tudo, me entregou tudo e foi para um lugar que eu ia te mostrar? Abraão, você consegue fazer isso de novo? Você consegue ir para um lugar que eu vou te mostrar? Abraão, você consegue andar pela fé de novo? Abraão, você consegue me obedecer e crer sem saber para onde você vai? Com 130 e tantos anos. Irmãos, quantos anos Isaac tinha aqui? Quantos anos, igreja? 37 anos. A gente sempre pensa que Isaac era uma criança aqui. Eu vou lhe provar como é que Isaac tinha 37 anos. É muito simples. Quando Sara tem Isaac, ela tem 90. E quando eles voltam daqui, Sara morre. Sara morre com 127 anos. Então aqui Isaac está com 37 anos. E não tem relato de altar. Não tem. E aí Deus diz assim: Abraão, você lembra que você começou construindo um altar para mim? Eu quero que você construa novamente um altar para mim. E eu quero que você entregue aquilo que você mais ama. Abraão, você está fazendo banquete com a promessa. Eu quero que você me entregue a semente da promessa. Igreja, presta atenção. Isaque não era a promessa. Isaac era a semente da promessa. A promessa é que Abraão seria pai de uma multidão. Isaac era um só. Abraão só colheu a promessa quando ele plantou a semente da promessa, que era Isaac. Se você não plantar a semente, você nunca vai colher a promessa. Antes, quando Deus te promete algo, primeiro Ele te dá a semente. Se você não planta, você nunca vai viver a promessa. Esse é um desafio. É uma lei isso aqui. Então, Abraão, eu quero que você me entregue aquilo que você mais ama. Eu quero que você construa um altar para mim. E você e eu sabemos. Abraão obedece. Ele entende. Eu preciso voltar a caminhar pela fé. Eu preciso voltar a crer.
eu vou entregar tudo que Deus me deu. E ele vai. E quando ele coloca o Isaac sobre o altar e pega a faca, e quando ele vai sacrificar Isaac, lá do céu Deus diz: não, Abraão, não faça mal, rapaz, porque agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você me ama. Amoreira, olha para a minha igreja. Deus queria Isaac, irmãos. Deus queria Isaac, irmãos. O que Deus queria? Deus queria Abraão de volta para ele. Deus não queria o sacrifício. Deus queria o coração de Abraão de volta para ele. Deus não está interessado no teu dinheiro. Não é o jejum, não é a oferta, não é a vigília. O que Ele quer é a gente de volta para Ele. Esses dias que estão começando hoje aqui, quando eu estava ajoelhado lá no hotel pedindo uma palavra para essa noite, Deus me disse: começa. Porque tudo começa com o altar. Tudo começa com entrega. Eu estou pregando esse sermão para você e Deus falou comigo no final do ano. Em 1998, irmãos, eu terminei minha segunda faculdade. Meu sonho era ser advogado. Em 98 eu me formei em Direito. Eu era empresário, eu tinha 2 empresas. Deus sempre me prosperou muito. Mas eu tocava na igreja, liderava jovem, pregava na praça. Eu tinha uma banda, eu gostava dessas coisas. Mas eu não sonhava nunca em ser um pastor. Eu tinha outros sonhos. Eu gostava do dinheiro, de prosperar, dos desafios empresariais, do direito. E em fevereiro de 99, eu recebi uma visitação de Deus. Eu ouvi Deus, como você está me ouvindo. E Deus me disse assim, eu estava orando, falando com Ele, dizendo: Deus, esse ano eu quero casar, em 99. Eu estava noivo há 5 anos. Os móveis tudo comprado. A minha noiva faltava 2 anos só para se formar na faculdade. Mas a gente ia se casar em 99. Já 5 anos noivo, era crente, maravilhosa. E eu disse: Deus, esse ano eu quero me casar. Eu quero ampliar minhas empresas. Eu quero começar a advogar. Eu plantei muito, estudei muito. Agora eu quero romper. E Deus me disse assim: Jetro, quem subirá o monte do Senhor? E quem estará no meu santo lugar? Deus me disse: todo mundo quer isso. Eu tenho uma outra proposta para você. Pega os seus diplomas, coloca na gaveta, vende tudo que você tem. Eu quero que você vá para um seminário. Eu vou te ensinar a viver pela fé. E você nunca vai trabalhar para o homem. Você vai trabalhar a tua vida para mim. Você consegue me entregar tudo, Jetro? Foi tão difícil, cara. Porque falando assim é bonito, irmãos, é poesia. Mas quando eu cheguei para minha mãe, ela chamou psicólogo, chamou pastor, chamou pessoa que eu estava doido, chamou as pessoas da família, porque não tinha cabimento fazer essas coisas. Eu tinha lutado muito para conquistar. Mas eu sabia quem tinha falado comigo, e eu vendi tudo, peguei meus diplomas, coloquei na gaveta, nunca mais tirei. A minha noiva de 5 anos olhou para mim e disse: mulher de pastor eu não vou ser, não vou passar fome não. Porque, irmãos, há quase 30 anos atrás ser pastor era pegada. Ela disse: eu não vou viver de cesta básica não. Se você quer ser pastor, vai sozinho. E ela me abandonou. Sofri, irmãos. Mas eu cheguei diante de Deus, eu entreguei tudo. Mas o tempo passa. Eu me casei, eu tenho uma filha. Eu me tornei conhecido no Brasil. Deus me deu casa. Deus me deu recurso. Deus me deu nome. Deus me deu influência. A gente vai crescendo, Rafael. E agora, quando chegou no final do ano, Deus me disse assim: Jetro, eu quero que você tire um tempo de jejum e construa um altar para mim. E eu não sabia que Ele estava me chamando para Moriá. Mas Ele estava. A primeira coisa que Ele me disse foi: você tem coragem de me entregar sua filha, Jetro?
Eu disse, Deus, não brinca não, só tem uma. Pede para quem tem mais. Porque tem gente que tem um monte. Jet, você tem coragem de me entregar sua filha? Eu falei, tenho, Senhor. Já consagrei. Jet, você tem coragem de me entregar sua filha? Tenho, Senhor. Eu estou te entregando minha filha. Deus me disse, então aproveita porque eu vou levar ela e ela não volta mais. Irmãos, é tão difícil entregar as coisas. Você não tem noção como é que eu sou pegado nessa menina. Mas não parou aí. Deus me disse, você lembra lá em 99, já que você me entregou tudo? Eu falei, lembro. Ele disse, você tem coragem de me entregar tudo de novo? E eu não sabia que depois de velho a gente ficava assim. Porque parece que quando a gente é novo, quando Deus diz, Abraão, sai dessa terra, vai, Abraão. Mas quando você tem um filho já de 37 anos, quando você já tem 130 e lá vai pedrada, Deus me disse, você consegue entregar tudo de novo? E eu disse, estou aqui, Deus. E eu entreguei, irmãos, Deus sabe. Eu entreguei tudo para eles. Vocês estão diante de um pastor. Eu não tenho mais nada, irmãos. Não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada nessa vida. Entreguei tudo para ele de novo. Porque falar de altar, cantar de altar, fazer canções de altar é muito fácil. Mas entregar tudo no altar é muito difícil. Olha aqui para mim, igreja. Você lembra o dia que você entregou tudo para Deus? Muitos aqui são crentes há muito tempo. Você lembra o dia que você disse, Deus, eu estou te entregando minha vida? A senhora lembra? Deus, eu estou te entregando minha casa, meu coração, minha vida. E aí, irmãos, o tempo vai passando. Deus dá faculdade, Deus dá empresa, Deus dá carro. Deus vai dando... Quanta coisa Deus te deu depois que você entregou tudo para Ele. A minha pergunta é, você tem coragem de entregar tudo para Ele de novo? Você tem coragem de ir para Moriá e dizer, Deus, eu quero levantar um altar. Meus filhos, eu não vim aqui para apontar o dedo para ninguém. Mas a gente tem feito muito banquete e tem construído poucos altares. Fique de pé, por favor. Nós estamos no primeiro dia, a primeira ministração dessa conferência.